A gente está no Fishcast, diretamente de Belém do Pará, no IFC Amazônia. E agora eu recebo o Marcos Brabo, que ele é professor da Universidade Federal do Pará, engenheiro de pesca, presidente da Associação de Engenheiros de Pesca do Pará e do Amapá. Marcos, é uma honra para a gente recebê-lo aqui no Fishcast. Bom, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a vocês pela organização magnífica desse evento que superou as minhas expectativas em termos de público, em termos de programação e principalmente dessa feira de negócios que movimentou tanta gente e, sem dúvida nenhuma, gerou conexões muito importantes para o desenvolvimento da pesca e da aquicultura, não só no Pará, mas na região amazônica como um todo. Marcos, fala um pouquinho para a gente a importância, né, do engenheiro de pesca, que é a tua profissão, os profissionais que você representa, a importância para a preservação desse ecossistema, para a aquicultura na região, enfim, para a biodiversidade. Bom, o primeiro curso de engenharia de pesca do Brasil, ele data de 1970, e o segundo curso, ele começou somente um ano depois. A iniciativa pioneira foi da Universidade Federal Rural de Pernambuco, depois na Universidade Federal do Ceará, e o terceiro curso de engenharia de pesca no país, ele já foi na região amazônica, na Universidade Federal do Amazonas, em Manaus. Isso aconteceu em 1989. Porém, essa profissão ela só teve uma oferta maior de cursos a partir de 1999. A gente pode se dizer que ela se popularizou no país. Atualmente, a gente tem 25 cursos de engenharia de pesca no Brasil, sendo 5 no estado do Pará. Aqui, a Universidade Federal Rural da Amazônia, a Universidade Federal do Pará e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, além da Universidade Federal do Oeste do Pará, ofertam a formação de engenharia de pesca, e isso nos confere o status de maior formador dessa profissão no Brasil, que nos deixa extremamente orgulhosos. O Amapá também conta com um curso de engenharia de pesca que é ofertado pela Universidade do Estado do Amapá, a UEAP, ou seja, nesses dois estados que eu estou na condição de representante da categoria, posso dizer a você que, sem dúvida nenhuma, os engenheiros e engenheiras de pesca fazem a diferença no desenvolvimento sustentável da aquicultura. E conta pra gente qual que é a principal missão desse profissional. Acabei de finalizar falando no desenvolvimento sustentável da pesca e da aquicultura. Bom, são duas cadeias produtivas distintas e que se cruzam a partir do elo de transformação. E o engenheiro de pesca é o profissional mais completo no que diz respeito a aspectos tecnológicos, ambientais, econômicos e sociais em sua matriz curricular para atender a essa demanda em termos de desenvolvimento sustentável, seja da pesca ou seja da aquicultura. Além disso, ele também lida com a questão da preservação dos ecossistemas aquáticos, seja no ambiente de água doce, no ambiente de águas continentais, ou seja no mar, nos oceanos. Então, produção em cativeiro e extrativismo de forma sustentável, sem dúvida nenhuma, depende do apoio, seja na condição de assistência técnica, de consultoria de um profissional da engenharia de pesca. Então, você que está no dia a dia, né, da produção, essa questão das águas da região norte da Amazônia, né, qual que são os desafios que a região tem enfrentado nessa questão das espécies mesmo, de você ter o alimento, né? Hoje se fala de exportação, a gente está aqui num evento que pretende projetar a região para o mundo. O que você vê nesse cenário todo como profissional, enfim, você que está no dia a dia dessa realidade? Bom, o estado do Pará, ele é o maior produtor de pescado oriundo do extrativismo do Brasil. Isso é indiscutível. E o estado do Amazonas é o maior produtor de pescado oriundo do extrativismo em ambiente de águas continentais, além de apresentar o maior consumo per capita de pescado do Brasil. E o Pará vem em segundo lugar. Rondônia é o líder na produção de peixes nativos no país por meio da piscicultura. Ou seja, essa região ela tem o pescado como
muito importante no aspecto socioeconômico, seja como produção de alimento, seja na condição de geração de postos de trabalho, emprego e renda. Mas isso demanda uma organização em termos de cadeia produtiva, em termos da concepção de negócios sustentáveis ao longo dessas cadeias produtivas, e é aí que entra a importância do engenheiro de pesca, seja na iniciativa privada, seja atuando em órgãos do poder público, órgãos de fomento, assistência técnica e extensão rural, na vigilância sanitária também, né, e também no que diz respeito à gestão ambiental, que é tão importante, como eu já falei. Se a gente não tiver a preservação desses ecossistemas, a gente compromete ainda mais os estoques pesqueiros que têm sido explorados e, em sua maioria, estão em estado de sobreexploração e que carecem de medidas de ordenamento capazes de que a gente possa perpetuar isso aí, ou seja, garantir para as gerações futuras que elas também terão o pescado que a gente tem disponível hoje do extrativismo e que a aquicultura venha a incrementar, sem dúvida nenhuma, essa oferta de pescado para que a gente possa não manter, mas aumentar o nosso consumo per capita na Amazônia e no Brasil. Com certeza. E você vê que, então, é possível a gente ter uma aquicultura forte, uma aquicultura que diminua essa pressão da captura na região toda, assim nenhuma. Como é em Rondônia já. Sem dúvida nenhuma. Rondônia já é uma realidade, como eu bem coloquei, é o maior produtor de peixes nativos do Brasil, tendo o tambaqui como carro-chefe. E além de Rondônia, a gente tem a realidade do Mato Grosso, que compreende a Amazônia Legal, e parte do estado do Maranhão, que também está dentro desse território. Esses são os 3 maiores produtores hoje e que atendem principalmente aos mercados do Amazonas e do Pará, que é quem mais demanda por esse tipo de produto no que diz respeito à alimentação humana. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem como ter uma aquicultura forte, uma aquicultura competitiva, desde que as políticas públicas sejam eficientes no que diz respeito a marco regulatório, a gente consiga fazer a atração desses investimentos, criar um cenário macroeconômico para que esses investimentos possam ser sustentáveis a partir de gestões produtivas e econômicas eficientes. Bacana. E com tudo isso, eu acredito que o peixe amazônico tenha condições de conquistar o mundo, mas claro que de uma produção sustentável, né? Sem dúvida nenhuma. A gente precisa primeiro conquistar o Brasil para depois passar para uma outra escala, que aí seria, sem dúvida nenhuma, uma escala mundial, e mudar o cenário atual da nossa balança comercial, que é deficitária. Contribuir para, sem dúvida nenhuma, a gente ter um superávit, porque a gente merece. E uma pergunta assim de visão, a tua visão. Como você visualiza, como você sonha os peixes amazônicos no futuro de 10, 20 anos? Ao entrar em sala de aula, ao fazer pesquisa, ao fazer extensão, consultorias no âmbito da iniciativa privada, eu sempre procuro dar o meu melhor e passar essa motivação, esse brilho nos olhos para os alunos, seja de graduação, seja de pós-graduação, que eu tenho a oportunidade de contribuir com a formação. E eu acredito que esse brilho nos olhos, essa vontade de fazer a diferença, é que vai mudar esse cenário dos peixes amazônicos em termos de mercado regional, que é a nossa situação atual, para uma escala maior. Ou seja, que a gente possa ganhar o Brasil, que a gente possa incrementar a produção, sem dúvida nenhuma, nesses 9 estados para atender a demanda de pescado no nosso país, a partir de um conhecimento maior dessas espécies, de estratégias de marketing que venham a propiciar uma maior demanda para elas, para que a gente possa, sem dúvida nenhuma, tornar esse sonho de alcançar o mercado internacional com volume, com frequência, realidade. Então, eu acredito muito na educação, na formação de mão de obra qualificada que leve tecnologia para o campo e sustentabilidade para esses produtores, para a gente ter um futuro mais próspero. Professor, né, é sempre um otimista, mas é um otimista baseado em muito conhecimento, muita informação, né, Marcos? E quais são as espécies que você vê que tem esse potencial? Bom, se a gente for falar no top 5, as principais espécies produzidas hoje na região amazônica,
a gente já exclui o pirarucu, por incrível que pareça, né? Então, isso é algo que incomoda bastante a qualquer profissional, porque esse peixe alimentado com ração, abatido entre 6 e 12 quilos, de forma correta, chegando na mesa de qualquer um, ele conquista o público. O paladar dele é excepcional, a qualidade dele é diferenciada. O pirarucu é iguaria que ainda não é tratada como iguaria, não tem preço de iguaria e merece chegar a esse patamar. Então, eu acredito que no futuro, pós estratégias de marketing, e que esse público conheça melhor esse pirarucu, dê essa oportunidade dele se popularizar na mesa do brasileiro, eu acredito que, sem dúvida nenhuma, é uma espécie que vai ganhar o patamar dos peixes redondos, e que já são realidade, mas que também precisam ganhar um mercado fora da região amazônica, e o trabalho já está sendo feito para isso, e o UFC tem contribuído significativamente com todas as suas edições lá em Foz do Iguaçu, inclusive fazendo aquele churrasco de tambaqui maravilhoso e que ganha repercussão em rede nacional, em diversas redes sociais, e faz com que a gente consiga ganhar mercado e aumentar esse consumo per capita, que ainda é o quarto entre as proteínas de origem animal no Brasil. Então, a gente recebeu aqui no Fishcast, direto do IFC Amazônia, em Belém do Pará, o professor Marcos Bravo. Muito obrigada, professor, e seja sempre muito bem-vindo aos nossos eventos e que a gente possa continuar, né, projetando o peixe amazônico para o Brasil e para o mundo. Eu só tenho a agradecer mais uma vez a vocês pela oportunidade de estar participando do evento, de poder estar ministrando palestras, de ter o stand aqui da Associação dos Engenheiros de Pesca dos Estados do Pará e do Amapá, de ter um stand disponível para a Universidade Federal do Pará. Sem dúvida nenhuma, vocês fizeram a diferença, e quem agradece é a pesca e a aquicultura na região amazônica, porque a gente estava carente de um evento desse porte, com esse nível de organização, e vocês vieram preencher uma lacuna no pós-pandemia que, sem dúvida nenhuma, veio para ficar.